Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ana Clara Educa, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre expressões numéricas com números racionais. Como nós iremos prosseguir para resolver expressões numéricas em que aparecem os números racionais, porém, em específico, as nossas frações. Por exemplo, a seguinte expressão: menos 1/3 mais menos 2/3 mais menos 1/2 ou menos somente meio. Para resolvermos esta expressão numérica, primeiramente, iremos retirar os parênteses de cada fração. Repetimos a primeira fração, menos 1/3, e resolvemos a seguinte regra de sinais: mais multiplicado por menos, ou positivo multiplicado por negativo, que será igual a negativo. Repetimos a nossa segunda fração, 2/3, e resolvemos a nossa segunda e última regra de sinais. Positivo, novamente, multiplicado por negativo, que será igual a negativo. E copiamos a nossa terceira fração, 1/2. Agora restou a seguinte expressão numérica: menos 1/3 menos 2/3 menos 1/2. Para resolvermos estas duas subtrações, temos que resolver o MMC, mínimo múltiplo comum, entre o número 3, que se repete nas frações 1/3 e 2/3, e o número 2, que representa o denominador da fração 1/2. Que, pelo método prático ou pelo método convencional, o MMC entre 3 e 2 é o número 6. Agora que encontramos o nosso novo denominador, ou também o denominador em comum entre os números 3 e 2, temos que descobrir os novos numeradores, resolvendo o nosso processo de equivalência. 6 dividido por 3, que será igual a 2, e 2 multiplicado por menos 1, pois, quando nós temos um sinal de menos à frente de uma fração, ele representa que o numerador desta fração é um número negativo. 2 multiplicado por 1 negativo, que é 2 negativo. Repetimos o nosso sinal de menos. 6 dividido por 3, novamente, que é igual a 2, e 2 multiplicado por 2, que é o número 4. Repetimos o sinal de menos e resolvemos o processo de equivalência com a terceira e última fração. 6 dividido por 2, que é igual a 3, e 3 multiplicado por 1, que é o próprio número 3. Agora que encontramos o denominador e os numeradores, resolvemos as operações, subtrações, com os numeradores. Menos 2, ou 2 negativo, menos 4, menos 3. Como nesta expressão numérica, com as operações dos numeradores, só aparecem números negativos, nós iremos somá-los e colocar o sinal de menos ao seu resultado. 2 mais 4, que é igual a 6, e 6 mais 3, que é igual a 9, negativo. Colocamos o sinal de menos à frente da fração e o número 9 no numerador. E repetimos o nosso denominador em comum, que é o número 6. Então, o resultado da nossa expressão numérica foi menos 9/6. Porém, se observarmos esta fração, ela pode ser simplificada, ou seja, ela pode ser representada em sua forma irredutível. Dividimos o numerador por 3, 9 dividido por 3, que é igual a 3, e repetimos o sinal de menos, e 6, o nosso denominador, dividido por 3, que é igual a 2. Logo, o resultado da expressão menos 1/3 mais menos 2/3
mais menos 1/2 é a fração menos 3/2. Agora que nós resolvemos e aprendemos como efetuamos expressões numéricas em que aparecem números racionais, iremos resolver uma atividade prática para compreendermos melhor estas operações utilizando as frações que, relembrando, são números racionais. Vem comigo! Resolva as expressões. Letra A. Menos 3/4 menos 1/3 mais menos 2/5. Primeiramente, iremos resolver as regras de sinais e retirar os parênteses de cada fração. Repetimos a nossa primeira fração, menos 3/4, e resolvemos a seguinte regra de sinais. Negativo multiplicado por negativo, que é igual a positivo. Copiamos a nossa segunda fração, 1/3, e resolvemos a nossa segunda e última regra de sinais. Positivo multiplicado por negativo, que é igual a negativo. E copiamos a nossa terceira e última fração, 2/5. Agora iremos resolver a seguinte expressão: menos 3/4 mais 1/3 menos 2/5. Primeiro, para resolvermos esta adição e uma subtração em que aparecem nesta expressão numérica, iremos resolver o MMC, mínimo múltiplo comum, entre 4, 3 e 5, e conforme o método prático, será igual a 60. E resolvemos o nosso processo de equivalência. 60 dividido por 4 é igual a 15, e 15 multiplicado por menos 3, ou 3 negativo, é igual a 45 negativo. Copiamos o nosso sinal de mais. 60 dividido por 3, que é 20, e 20 multiplicado por 1, que é igual ao próprio número 20. E copiamos o nosso sinal de menos. 60 dividido por 5, que é igual a 12, e 12 multiplicado por 2, que é 24. E resolvemos as seguintes operações. Menos 45 ou 45 negativo, mais 20 menos 24. 45 negativo mais 20, que é igual a 25 negativo, e 25 negativo ou menos 25 menos 24, como temos uma operação em que aparecem dois números negativos, iremos somá-los. 25 mais 24, que é igual a 49, e repetimos o nosso sinal de menos. E copiamos nosso denominador comum, o número 60. Logo, o resultado da nossa primeira expressão, da letra A, foi menos 49,60. Letra B. Menos 1/3 multiplicado por menos 2/5 dividido por menos 1/2. Primeiramente, iremos copiar a primeira fração, menos 1/3,
Copiamos o sinal da multiplicação e repetimos também a nossa segunda fração, pois aqui está apresentada apenas uma multiplicação. Invertemos a operação. O inverso da divisão é a multiplicação. E como invertemos a operação, iremos inverter a segunda fração. Em vez de menos 1/2, iremos escrever menos 2/1. Agora ficou a seguinte expressão: menos 1/3 multiplicado por menos 2/5 multiplicado por menos 2/1. Agora, como estão apresentadas duas multiplicações, apenas iremos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 1 negativo multiplicado por 2 negativo, multiplicado por 2 negativo. Três multiplicado por 5 e 5 multiplicado por 1. Um negativo multiplicado por 2 negativo, que é igual a 2 positivo, e 2 positivo multiplicado por 2 negativo, que é igual a 4 negativo. E, por fim, resolvemos a multiplicação com os denominadores. 3 multiplicado por 5, que é igual a 15, e 15 multiplicado por 1, que é igual ao próprio número 15. Portanto, o resultado da nossa letra B foi menos 4 quinzeavos. Agora que nós resolvemos as letras A e B da nossa atividade prática, iremos resolver as expressões das letras C e D desta atividade. Acompanhe. Letra C. 2 multiplicado por, abre parênteses, 3/5 mais 1/7, fecha parênteses. Primeiramente, nós iremos transformar o número 2, ou 2 positivo, em uma fração, ou seja, iremos colocar o número 2 sobre 1. Iremos repetir o sinal da multiplicação. Iremos multiplicar a fração 2 sobre 1 pela primeira fração que está dentro dos parênteses, 3/5. Copiamos o sinal de mais e repetimos novamente a fração 2 sobre 1 e multiplicamos esta pela segunda fração dos parênteses, 1/7. E agora, como temos duas multiplicações, apenas multiplicamos numeradores e denominadores. 2 multiplicado por 3
e 1 multiplicado por 5, mais 2 multiplicado por 1 e 1 multiplicado por 7. 2 multiplicado por 3, que é igual a 6, e 1 multiplicado por 5, que é igual a 5. Copiamos novamente o nosso sinal de mais e resolvemos a segunda multiplicação de frações. 2 multiplicado por 1, que é igual a 2, e 1 multiplicado por 7, que é o próprio número 7. E agora iremos resolver a seguinte adição de frações com denominadores diferentes. 6 quintos mais 2 sétimos. Resolvemos o MMC entre 5 e 7, que é 35, e resolvemos o processo de equivalência. 35 dividido por 5, que é igual a 7, e 7 multiplicado por 6, que é 42. Mais 35 dividido por 7, que é igual a 5, e 5 multiplicado por 2, que é igual a 10. E agora iremos resolver a seguinte adição utilizando os numeradores. 42 mais 10, que é igual a 52, e repetimos o nosso denominador em comum, o número 35. Então, o resultado da nossa letra C foi a fração 52/35. E por fim, a nossa letra D. 3 sétimos multiplicado por, abre parênteses, 1 quarto menos 1 sexto, fecha parênteses. Nós copiamos a nossa primeira fração desta expressão, 3 sétimos, e copiamos também o nosso sinal da multiplicação e multiplicamos a fração 3 sétimos pela primeira fração do parêntese, 1 quarto. Colocamos o sinal de mais, copiamos novamente a nossa fração 3 sétimos, multiplicada, desta vez pela fração menos 1 sexto. Agora que obtemos duas multiplicações, e nesta expressão também uma adição, apenas iremos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 3 multiplicado por 1 e 7 multiplicado por 4. Agora iremos utilizar o sinal de menos. 3 multiplicado por 1 e 7 multiplicado por 6. Agora que obtemos as multiplicações e uma subtração,
Se nós observarmos na multiplicação 3 multiplicado por 1 e 7 multiplicado por 6, podemos utilizar da técnica do cancelamento, com o numerador 3 e o denominador 6. Podemos dividir o numerador 3 pelo próprio número 3 e o 6 também por 3. Resolvemos a multiplicação com as nossas primeiras frações. 3 multiplicado por 1, que é igual a 3. E 7 multiplicado por 4, que será igual a 28. E agora representamos esta multiplicação após utilizarmos a técnica do cancelamento. Copiamos o nosso sinal de menos. Três dividido por 3, que é igual a 1, multiplicado por 1. Copiamos o 7 multiplicado. E 6 dividido por 3, que é igual a 2. Copiamos o nosso resultado da primeira multiplicação, 3 28avos, menos, e resolvemos esta multiplicação. 1 multiplicado por 1, que é igual ao próprio número 1, e 7 multiplicado por 2, que é igual a 14. Agora obtemos a seguinte subtração de frações com denominadores diferentes. 3 28avos menos 1 14avos. Iremos resolver o MMC entre 28 e 14, que é o próprio número 28. E resolvemos o nosso processo de equivalência. 28 dividido por 28, que é igual a 1, e 1 multiplicado por 3, que será o próprio número 3, menos 28 dividido por 14, que é igual a 2, e 2 multiplicado por 1, que é o próprio número 2. E agora apenas resolvemos a seguinte subtração. 3 menos 2, que é igual a 1. E copiamos o nosso denominador em comum, o número 28. Portanto, o resultado da nossa letra D, 3 sétimos multiplicado por, abre parênteses, 1 quarto menos 1 sexto, foi a fração 1 28avos. E esse foi o nosso vídeo sobre expressões numéricas com números racionais. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like e, relembrando, ativar o sininho das notificações para mais vídeos, explicações e exercícios. Até os próximos!